Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? A nossa aula de hoje é de matemática. Hoje vamos aprender figuras geométricas espaciais, poliedros e não poliedros. As figuras da geometria espacial. Figuras geométricas espaciais são aquelas que têm três dimensões: comprimento, altura e largura. Essas figuras são divididas em dois grupos: os corpos redondos delimitados por alguma superfície arredondada e os poliedros que têm superfícies delimitadas por figuras geométricas planas. O conjunto dos poliedros é infinito, pois possuem diversos tipos que são constituídos a partir da união de dois ou mais polígonos distintos iguais. Vamos entender a palavra poliedro. Poli, muitos, e edros, lados. Então, poliedros são figuras de muitos lados. Todo poliedro tem faces, arestas e vértices. Na figura abaixo estão indicados esses elementos. Vamos entendê-los. Aresta. Arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces, ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha, e essa linha é chamada de aresta. Vértice. O vértice é o ponto de encontro das linhas, e face é cada lado da figura. Muito bem, vamos conhecer alguns poliedros. Paralelepípedo. O paralelepípedo é uma figura geométrica espacial que faz parte dos sólidos geométricos. Trata-se de um prisma que possui base e faces em formato de paralelogramos polígono de 4 lados. Faces, vértices e arestas do paralelepípedo. Ele possui 6 faces, os paralelogramos, 8 vértices e 12 arestas. Outro poliedro é o cubo. O cubo possui comprimento, largura e altura em 3 dimensões. É formado por 6 faces, quadrados, figuras planas. Tais quadrados estão unidos, 2 a 2, pelas arestas. São 6 faces, 12 arestas e 8 vértices que compõem o cubo. Outro poliedro são os prismas. O prisma possui as seguintes propriedades: tem sempre duas bases iguais. O número de faces laterais é igual ao número de lados da base. O número de arestas é o triplo do número de lados da base. O número de vértices é igual ao dobro do número de lados da base. Isso que diferencia o prisma de uma pirâmide. A pirâmide só tem uma base, o prisma sempre tem duas bases iguais. Conhecendo então as pirâmides. A pirâmide possui as seguintes propriedades: só tem uma base. O número de faces laterais é igual ao número de lados da base. O número de arestas é o dobro do número de lados da base. O número de vértices é mais 1 que o número de lados da base. Muito bem. Agora nós vamos conhecer os não poliedros. Eles também são chamados assim de corpos redondos. O cilindro, o cone, a esfera e as demais figuras geométricas espaciais que têm superfícies arredondadas são chamadas não poliedros. Lembrando que poliedros quer dizer muitos lados. Essas figuras, elas são arredondadas, então elas não têm lados. São limitados no todo ou em partes por superfícies curvas. Lembrando, os não poliedros, cilindro, cone e esfera. Agora vamos entender a planificação de sólidos geométricos. A planificação de um sólido geométrico é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície em um plano, ou seja, em duas dimensões.
Essas planificações são usadas de várias maneiras, como para calcular a área da superfície de um sólido. Confira as planificações dos sólidos geométricos mais conhecidos: cubo, cilindro, pirâmide e prisma. Realize as tarefas postadas no nosso grupo. Até a próxima aula. Fique bem, fique em casa.